Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos aqui no Código Penal da Vida Futura, que para mim é o centro, né? A parte central do livro. Para mim, a parte mais importante que nós temos aqui no livro é esse Código Penal da Vida Futura. Então, nós vamos estudar item por item dele. Vamos lá. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzida da observação tomada sobre os fatos, pode se resumir nos pontos seguintes. E aí nós vamos ver aqui, artigo por artigo, que é colocado com esse código para que a gente tenha entendimento acerca das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas responsabilidades como encarnados aqui na Terra. Então, nós vamos ver o primeiro artigo. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou, não se libertou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente, ou seja, está ligado, né? Está ligado ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, quanto mais depurado, quanto mais elevado, mais feliz. Quanto menos depurado, quanto mais denso, quanto mais ignorante das coisas que precisa aprender, mais infeliz e com mais dificuldades de aprendizado, né, de entendimento. Nós vamos aqui usar o Livro dos Espíritos, né, como base em tudo aquilo que está sendo colocado no código. Então, aqui nós vamos na questão 921, quando Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? É um ponto. O homem será feliz quando nós tivermos passado pela transformação que nós temos que realizar aqui na Terra. No entanto, esperando por isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? Os espíritos respondem: o homem quase sempre é o artesão de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e usufruir de uma felicidade tão grande quanto sua existência grosseira pode comportar. O homem que está bem compenetrado de seu destino futuro vê a vida corporal como uma simples estação temporária. Para ele, é uma parada momentânea numa hospedaria precária. Então, nós vamos lembrar, né, a colocação de Emmanuel, que a nossa vida aqui na Terra é um pernoite, né, numa estalagem precária. Numa hospedaria precária, como os espíritos colocam aqui no Livro dos Espíritos. Então, nós somos responsáveis por sermos felizes ou infelizes aqui na Terra. Felicidade é um estado interior, é uma conquista interior. A gente não pode confundir com alegria. Nós temos momentos alegres, nós temos momentos de realizações, nós temos momentos extremamente felizes, mas sermos pessoas felizes ou infelizes é uma questão nossa. Nós podemos ver duas pessoas passando pela mesma situação. Uma extremamente infeliz, às vezes precisando de ajuda para uma depressão, para um estado mais complicado, e outra feliz, plena, dentro da sua caminhada, vivenciando a mesma situação. Então, é uma conquista interior a felicidade. É uma conquista através do autoconhecimento e do entendimento que tudo que nos acontece é necessário para o nosso aprendizado.
Não existe castigo, existe ensinamento. Então nós passamos pela dor, mas o sofrimento decorrente dessa dor depende de nós. Alguns podem passar por um sofrimento momentâneo, outros podem passar por um sofrimento que leva a vida inteira, pelaquela mesma situação. Um pode entender o para que aquela situação aconteceu, qual é o aprendizado que ele tem que ter e tocar a vida para frente. E o outro pode ficar parado, ó dia, ó azar, ó vida, olha o que Deus fez comigo. Olha como eu sou um coitadinho. E aí se vitimiza e para no tempo e no espaço. Então depende de nós, a nossa situação, de sermos felizes ou infelizes. O que o Kardec está colocando aqui. O céu e o inferno estão dentro de nós, são realizações nossas, e depende de nós mudarmos estas situações. O item 2. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, a depuração completa do espírito, é o que nós estamos colocando, né? A questão da felicidade é uma questão de elevação, uma questão de aprendizado, de sublimação. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Então, quanto mais nós adquirimos qualidades, como é que a gente adquire qualidade? Através do aprendizado. Então, eu passo por determinadas situações, aprendo, melhoro, me purifico, me transformo, e isso vai fazendo com que eu tenha uma compreensão maior da vida, uma compreensão maior das situações por aqui vividas, ou seja, eu começo a entender e conhecer as regras do jogo. Eu estou dentro do jogo, mas a grande maioria da humanidade não se apercebe, não conhece quais são essas regras do jogo. E uma das principais regras do jogo é que Deus ensina pelo tempo e não pela dor. A dor é uma criação nossa. Nós passamos por dores porque nós causamos essas dores no outro. Ou seja, é uma consequência de uma lei imutável de Deus de causa e efeito. Ação e reação. Então, a hora que nós entendemos que tudo aquilo que eu pensar e eu projetar eu vou receber de volta, eu começo a tomar mais cuidado com o que eu sinto e com o que eu penso, consequentemente com aquilo que eu falo, que eu faço, que eu realizo. Vamos continuar aqui no item 3, né, o terceiro artigo. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade, que não seja a fonte de um prazer. Então, não existe uma única imperfeição que não carregue consigo as suas consequências deploráveis e inevitáveis. Deploráveis porque essa imperfeição faz com que a gente tenha pensamentos, sentimentos e atitudes equivocadas, e consequências inevitáveis por causa da lei de ação e reação, a qual nós estamos submetidos no universo, não é só no planeta Terra, é no universo. E uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. Conforme nós vamos apreendendo, guardando conosco os conhecimentos adquiridos, usando esse conhecimento para a nossa transformação, eu vou me modificando consequentemente, eu vou entendendo e entendendo, eu vou ficando mais dono, mais empoderado para poder dirigir a minha vida, ser mais protagonista da minha história. E, consequentemente, com este aprendizado, eu tenho cada vez mais uma felicidade, que é a felicidade adquirida, é a felicidade verdadeira através do conhecimento. Por isso que Jesus coloca: busqueis a verdade e a verdade vos libertará.
ela nos liberta primeiro da ignorância, do sofrimento, da tristeza, da infelicidade. Vamos voltar aqui. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis, inevitáveis, e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão da soma das qualidades. Então, as penas, as dificuldades, as provas mais difíceis estão diretamente relacionadas na mesma proporção da desqualificação, né, das imperfeições que existem em mim. E a felicidade está diretamente relacionada, em perfeito equilíbrio, com o conhecimento e a melhoria que eu vou realizando em mim. A alma, vamos lembrar sempre que a alma é o espírito encarnado, porque nós somos espírito, o corpo é só vestimenta. A alma, que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Quanto menos imperfeições, menor sofrimento. É óbvio, porque o sofrimento é consequência das minhas imperfeições. Conforme eu vou melhorando, eu vou diminuindo a necessidade de provas mais difíceis. Eu vou indo para provas que estão relacionadas com aquilo que eu preciso aprender. Então, a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que não as tem, senão 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar, senão a quarta parte ou a metade, sofrerá menos. E quando não lhe restar nenhuma delas, não tiver mais imperfeição, não sofrerá mais de qualquer coisa e será perfeitamente feliz. Por quê? Porque eliminou, transformou, ressignificou todas as suas imperfeições. Tal, sobre a terra, aquele que tem várias enfermidades sofre mais do que aquele que não tem senão uma, ou que não tem nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades goza mais do que aquela que as tem menos. É mais feliz aquele que tem mais qualidades. Artigo 4º. Em virtude da lei do progresso, e esta lei do progresso é uma lei imutável, uma lei universal, de que todos nós estamos caminhando para o progresso. A velocidade desse caminhar depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas. E podemos também ficar parados, estacionados, se essa for a nossa escolha. E aí nós demoramos mais para atingir esse progresso. Mas a lei de progresso é uma lei imutável de Deus. Então, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e sua vontade, porque não é varinha de condão, não é pó de pirilim-pim-pim, é esforço e vontade para se modificar, né, e transformando aquilo de mal, de ruim que existe dentro de nós. Então, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Nós estamos construindo o nosso futuro hoje, aqui e agora. Eu posso mudar tudo hoje e, consequentemente, eu mudo o meu futuro. Não existe nada determinado, muito menos pré-determinado. O que existe é um roteiro de probabilidades. E nós, com as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, é que vamos escolher, dentro de várias probabilidades, qual é o roteiro que nós estamos seguindo. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras.
como Jesus colocou a cada um segundo as suas obras. Então nós somos todos iguais. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós temos o mesmo começo e vamos caminhar nos modificando e modificando a caminhada segundo as nossas escolhas, né? E aí nós vamos dar uma olhada na questão 117, quando Kardec pergunta: depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição? E os espíritos respondem: certamente. Eles, né, os espíritos, chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa? E aí nós temos que fazer a análise: que criança que nós somos? Que criança nós somos? Isso é básico. Mas que criança nós somos? Teimosa? Rebelde? Ou somos uma criança dócil que quer aprender, que quer assimilar todo o conhecimento que recebe para poder crescer melhor, para poder crescer mais rápido, para poder aprender mais rápido? Depende única e exclusivamente de nós. A questão, o artigo número 5. Estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está ligado, né? Está ligado à perfeição, a alma carrega consigo mesma o seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra. Então, o sofrimento ligado à imperfeição, o prazer, a alegria ligado à perfeição. Então, cada um de nós que somos almas, porque somos espíritos encarnados, carrega consigo mesma o seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra, porque é o reflexo daquilo que nós sentimos e pensamos. Para isso, não tem necessidade de lugar circunscrito. Não faz diferença se ele está encarnado ou se ele está desencarnado. Ele carrega consigo, né, a sua, digamos assim, aquilo que ele vai espelhar. Vamos lembrar o livro Pensamento e Vida, nós temos aqui no canal, é só ir na playlist, seu primeiro capítulo, onde ele coloca que a mente é o espelho da vida em toda parte. Por quê? Porque nós vamos espelhar aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós acreditamos. Porque é dentro desse conhecimento, é dentro dessa vibração que nós vamos viver. Porque nós vamos refletir tudo isso à nossa volta. Por isso que ele coloca aqui: estando o sofrimento ligado à imperfeição, do mesmo modo que o prazer está à perfeição, a alma carrega consigo mesmo o seu próprio castigo por toda a parte onde se encontra. Para isso, não tem necessidade de um lugar circunscrito. O inferno, pois, está por toda parte onde haja almas sofredoras, do mesmo modo que o céu está por toda parte onde haja almas felizes. Então, o céu e o inferno são lugares que nós criamos interiormente dentro de nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, e vivenciamos o nosso céu ou o nosso inferno. Tem um conto, né, um conto oriental, que coloca um barqueiro com um ajudante que vai levando as pessoas através do rio de uma cidade para outra. E aí entra nesse barco um jovem, e aí ele coloca pro barqueiro: olha, eu tô tão triste de deixar essa cidade, eu tenho tantos amigos, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho tantas coisas boas nessa cidade, que o meu coração tá entristecido de ter que me mudar para esta outra cidade. O senhor me diz, como é que é esta outra cidade? E aí o barqueiro coloca para ele: não, você vai encontrar amigos, você vai encontrar um lugar maravilhoso, você vai encontrar muita felicidade, muitas alegrias nessa outra cidade. E aí eles voltam e o barqueiro e o ajudante vão pegar um outro rapaz, perdão, no mesmo lugar.
E esse rapaz coloca para o barqueiro: olha, eu estou feliz de deixar essa cidade, porque ali eu só tive problemas, nenhuma das pessoas que eu conheci foram boas, eu só conheci gente ruim, eu estou dando graças a Deus que eu estou saindo dessa cidade e estou indo para uma outra. Essa outra cidade é melhor? E aí o barqueiro olha para ele e fala: não, você vai encontrar problemas, pessoas difíceis, um lugar muito ruim nesta outra cidade. Aí ele deixa o rapaz lá e o ajudante olha para ele e pergunta: mas a cidade é a mesma, como é que para um você diz que é maravilhosa e para outro você diz que ela vai ser ruim? E o barqueiro olha para ele e explica: cada um vai encontrar na sua jornada aquilo que carrega dentro de si. E isto é uma coisa que nós temos que entender. Não adianta mudar de emprego, mudar de marido, mudar de mulher, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Nós vamos levar conosco aquilo que nós somos e vamos espelhar à nossa volta aquilo que nós sentimos e nós pensamos. Então, o único jeito de mudar é nos transformando, é nos mudando, modificando verdadeiramente de dentro para fora. Não adianta querer mudar fora. E aí nós vamos ver a questão 1012, né, aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: um lugar circunscrito no universo é designado às penas e gozos dos espíritos conforme os seus méritos? Então, existe um lugar para onde se vai conforme os nossos méritos? Os espíritos respondem: já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes, ou seja, estão diretamente ligados ao grau de perfeição dos espíritos. Então, a alegria, as penas, a felicidade ou a infelicidade são inerentes, estão diretamente ligadas ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado é especialmente designado a um ou ao outro. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que habitam seja mais ou menos adiantado. Vamos então aqui o sexto artigo. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possui. Né? Depende de nós. Não fazer o bem que se poderia fazer é, pois, o resultado de uma imperfeição. De toda imperfeição se toda imperfeição é uma fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não apenas por todo o mal que fez, mas por todo o bem que poderia fazer e não fez durante a sua vida terrestre. Esse artigo número 6 é um artigo que eu comento muito em palestra, né, em colocações que eu participo. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Deus age com o homem através do homem. Então, as situações que nos são apresentadas são as situações em que Deus quer que a gente interfira. Ele está agindo através de nós. Então, nós somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Aquilo que era esperado que nós realizássemos e não fizemos. Nós somos responsáveis por isso. Então, as pessoas se colocam numa situação: ai, como eu sou bonzinho. Primeiro, não existe nem bom nem bonzinho na Terra. Os bons não estão encarnados aqui. Então, não somos bons. Ponto. Nós temos que entender isso. Segundo, não existe fada madrinha. Não existe pode pirilim pim pim. Não existe circunstâncias mágicas que vão transformar alguma coisa. Da mesma forma que não existe delivery. Eu não tenho, ó Senhor, ajuda aquele coitado que está ali pedindo esmola. Não. Quem pode ajudar aquele coitado que
está pedindo esmola, e isso uma colocação terrível quando a gente olha para o outro com essa designação. Quando a gente tem entendimento, a gente vai ver que nós somos responsáveis por todas as situações que existem no nosso planeta. Então, se existe um irmão com mais necessidades e eu tenho condições de ajudar de alguma forma, eu sou responsável por isso. É minha obrigação, não é caridade, é obrigação. É minha obrigação fazer o que eu puder para ajudar. Indicando para uma assistente social, levando para algum lugar onde ele vai poder ser assistido, dando um alimento, dando uma ajuda que seja material, seja o que for. Mas no momento em que ele cruzou o meu caminho, não existe acaso, não existe coincidência. E eu sou, sim, responsável pelo bem que eu deixar de fazer. Porque Deus age com o homem através do homem. E a gente fica achando que vai vir uma fada madrinha com um pozinho de piririm-pim-pim, que Deus vai fazer alguma coisa. Não, quem vai fazer alguma coisa somos nós. E é isso que ele espera de nós. Ele já nos colocou tudo nas nossas mãos, ele já nos deu tudo que nós temos para poder crescer e aprender, está tudo nas nossas mãos. Nós é que temos que realizar a obra, é isso que ele espera de nós. E aí nós vamos ver aqui na questão 115, né, quando se pergunta, entre os espíritos uns foram criados bons e outros maus? Os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. E essa questão da ignorância não tem conhecimento para que a gente se aprimore pela nossa própria vontade. E na 115A, Kardec pergunta, de acordo com isso, os espíritos parecem ser em sua origem como as crianças, ignorantes e sem experiência, mas que adquirem pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam, percorrendo as diferentes fases da vida. E faz essa pergunta, os espíritos respondem, sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Ela se desenvolve mais ou menos de acordo com a sua docilidade. Mas a vida do homem tem um término, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Nós temos um começo quando fomos criados, mas nós somos imortais. O nosso aprendizado, o nosso estudo, o nosso desenvolvimento é eterno. Nós vamos estudar sempre, trabalhar sempre, nos modificarmos, nos aprimorarmos sempre. Eternamente. Então, esse artigo número 6 é um artigo que a gente tem que manter muito vivo em nós. Temos que lembrar sempre dele. Somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. O 7, artigo número 7. O espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulado a dele se corrigir. Ou seja, nós vamos sofrer sempre aquilo que nós fizemos para o outro. Então, tudo aquilo que eu pensar vai voltar para mim, vai refletir a minha volta para mim. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu pensar, que eu falar, que eu realizar de bem ou de mal, está impresso à minha volta, está espelhado no meu entorno e eu vou receber isso tudo de volta, seja no bem ou seja no mal. É como a criança que joga a bola na parede com a mesma força, com a mesma intensidade que ela jogou, a bola volta para ela e vai bater nela, ela vai gritar, mãe, a bola me bateu. É assim que a gente faz. A gente joga a bola, quando a bola volta, coloca, Deus, olha o que a bola fez comigo. Deus não tem nada a ver com isso. Quem jogou a bola fomos nós. A força que nós imprimimos na bola é nossa. Então a gente recebe de volta a mesma bola com a mesma força e com a mesma intensidade que nós enviamos. É simples
lógico e justo. Extremamente justo. E é isso que nós temos que entender. O nosso Criador, seja o nome que a gente quiser dar para ele, é justo e misericordioso. Extremamente justo, extremamente misericordioso. Tudo aquilo que nós estamos passando está dentro da misericórdia de Deus. A gente vai espiando, quer dizer, pagando aquilo que a gente já fez numa parcela tipo Casas Bahia, em 12, 20, 30, 40 parcelas. A gente vai parcelando. O problema é que a gente vai adquirindo novas dívidas. Esse é o nosso grande problema. A hora que nós entendermos que aquilo que nós estamos passando está muito diluído, a expiação pela qual nós estamos vivenciando num determinado momento, ou seja, a limpeza que eu estou fazendo no terreno que eu sujei, a colheita do espinho que eu estou realizando que eu plantei, ela está numa pequena parte, porque Deus é misericordioso. Ele permite que eu vou colhendo aos poucos, de pouco em pouco, que eu vá limpando de pouco em pouco, porque senão eu não aguentaria a própria sujeira, o próprio mal que eu criei. O mal é uma criação nossa. Então a dor, o sofrimento é uma criação nossa. Deus ensina pelo tempo. E todas as lições pelas quais nós passamos são isso, lições que nós temos que aprender para que essas lições nos modifiquem, para que a gente não cometa mais aquele erro. E não cometendo mais aquele erro e aprendendo a lição, não precisamos mais passar por aquela aula. A gente muda de aula, muda de professor e às vezes muda até de escola, conforme o nosso merecimento. Então vamos lá, o espírito sofre pelo próprio mal que ele fez, de maneira que, estando a sua atenção incessantemente centrada sobre as consequências desse mal, compreende melhor os seus inconvenientes e está estimulada a dele se corrigir. E aí nós vamos ver a questão aqui do Livro dos Espíritos, 933. Nesta questão 933, nós vamos ver aqui o Kardec perguntando: se o homem é frequentemente o artesão de seus sofrimentos materiais, o mesmo vale para os sofrimentos morais? Nós somos os artesãos, somos nós que construímos os males, as situações que estão à nossa volta. Isso vale também para os sofrimentos morais? Os espíritos respondem: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. Por que os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade? Porque são situações já criadas. Às vezes é uma expiação que nós estamos passando e que isso foi montado no plano espiritual. Então, muito do nosso livre-arbítrio a gente deixa no plano espiritual quando a gente está construindo o nosso roteiro. Então, o que ele está colocando aqui, né? O mesmo vale, nós somos artesãos dos nossos sofrimentos morais, ele coloca mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. No entanto, o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, em resumo, todas as paixões são torturas da alma. Todas as paixões nos torturam e são escolhas nossas. E nós podemos nos livrar da inveja, nós podemos nos livrar da vaidade, nós podemos nos livrar do ciúme se a gente quisesse modificar. Os espíritos continuam. A inveja e o ciúme, com ponto de exclamação. Felizes dos que desconhecem esses dois vermes vorazes. Então são roedores, são vermes vorazes que nos corroem por dentro, nos destroem por dentro. Com a inveja e o ciúme não existe calma, não há repouso possível para aquele que é atingido por esse mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio e despeito,
se ergue diante dele como fantasmas, que nunca lhe dão trégua e o perseguem até durante o sono. Perdão. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua, estão doentes o tempo todo. Esta é uma situação desejável? Eles fazem essa pergunta. Não compreendeis que com suas paixões o homem cria para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno? Quer dizer, nós não entendemos que o inferno é criado por nós, pelas nossas escolhas, principalmente, como ele coloca aqui, inveja, ciúme, vaidade, orgulho, egoísmo. O Kardec faz uma anotação dele aqui. Muitas expressões pintam claramente os efeitos de determinadas paixões. Costuma-se dizer estar inflado de orgulho, morrer de inveja, secar alguém por ciúme, perder o apetite, a sede, etc. E esse quadro é bem real. É exatamente isso que acontece. Quando ele coloca aqui, inflado de orgulho, morrer de inveja, secar alguém por ciúme, perder o apetite, a sede, esse quadro é bem real. Às vezes o ciúme nem tem um objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza que sentem ciúmes de tudo que se eleva. Sente ciúmes de tudo que pode ajudar o outro, que ele acha que ele é dono, que ele acha que o que ele tem pelo outro é amor, mas não é posse. E aí ele tem ciúme da amizade, ele tem ciúme da alegria, ele tem ciúme de tudo que está à volta daquela pessoa. Seja marido, filho, neto, colega de trabalho, primo, irmão, pessoa. Ela, pela sua escolha, pelos seus pensamentos, ela cria um inferno na vida dela. E é só ela que pode sair dessa situação. Nós vamos ver aqui oitavo artigo. Sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há um mau pensamento, um mau sentimento, e consequentemente uma má ação que não tenha as suas consequências fatais. Quando a gente sente e consegue não pensar, a gente está numa situação privilegiada. Quando a gente pensa e consegue não falar, não exprimir, a gente está numa situação melhorada. Mas quando a gente nem sente mais, é porque se transformou, porque realmente melhorou. Então, quando pensa, sente e pensa, e segura, não fala, não realiza, tem consequências? Tem, mas são menores do que aquele que fala, do que aquele que faz, do que aquele que realiza. Aquele que sente e já não pensa, ele já melhorou, ele já tem um controle maior sobre ele. Aquele que nem sente mais já melhorou de tudo, já se transformou. Então, sendo a justiça de Deus infinita, tem uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha as suas consequências fatais, não há uma única boa ação, um único bom movimento da alma, o mais leve mérito, em uma palavra, que seja perdido, mesmo entre os mais perversos, pois é um começo de progresso. Mesmo entre os mais perversos, uma boa ação, um bom sentimento já é um começo de progresso, já é uma mudança. Tem uma frase do Dalai Lama que eu gosto muito, quando ele diz que se uma pessoa é 99% má, ele vai buscar com todo afinco esse único 1% de bem, de coisa boa que ele tem, que é para ele poder exaltar o bem
de bom, o que de bom existe naquela pessoa. E aí nós vamos dar uma olhada na questão 875, quando Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. A justiça verdadeira é o respeito ao direito de cada um. A minha liberdade termina onde começa a do outro. E aí, na mesma pergunta, o Kardec continua: o que determina esses direitos? Os espíritos respondem duas coisas: a lei humana e a lei natural. A lei humana, ou seja, as leis que os homens constroem, porque são sim para que a gente possa ir se melhorando. E a lei natural, ou seja, as leis do mundo, as leis do planeta que a gente vive, as leis do universo na qual nós estamos inseridos, porque para um outro planeta as leis naturais podem ser diferentes, para um outro universo as leis naturais podem ser completamente diferentes. Então, as duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabelecem direitos que variam de acordo com o progresso do conhecimento. Vede se vossas leis de hoje, mesmo sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que figuravam na Idade Média. Nossas leis melhoraram, as coisas também melhoraram. Esses direitos caídos em desuso e que vos parecem monstruosos, a escravização, por exemplo, é um deles, que é um horror, pareciam justos e naturais naquela época. O direito instituído pelos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. A gente não pode colocar os direitos que os homens colocam com justiça, verdadeira justiça. Mas nós estamos melhorando. Aliás, ele regula apenas algumas relações sociais, ao passo que, na vida privada, há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. Somos nós, porque vamos ver lá na 621, as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Na 625, nós vamos ver que o nosso modelo e guia aqui no planeta Terra é o Mestre Jesus. São os seus ensinamentos, são os seus passos, são as suas atitudes que nós temos que imitar, que nós temos que trabalhar para nos transformarmos, para chegarmos perto, mais perto que nós pudermos do nosso modelo e guia, que é o nosso Mestre Jesus. Aqui nós vamos parar nesse artigo número 8, até porque nós estamos com um barulho começando aqui fora. Nós continuamos a partir do 9º artigo no nosso próximo estudo. Até lá!